Donald Trump iniciou a segunda passagem pela Casa Branca, confirmando promessas de campanha. Entre os anúncios que mais chamaram a atenção estão perdão aos envolvidos no ataque ao Congresso americano. Mas também houve sinalizações sobre parceiros comerciais e até em relação ao Brasil. Paulo Edson Fiori. Em um dos últimos compromissos do dia da posse, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de uma série de bailes tradicionais que marcam o início do mandato. Em um deles, Trump, já de smoking, dançou em cima do palco com a primeira-dama, Melania Trump, que usava um vestido branco com detalhes em preto. Eles foram acompanhados em seguida pelo vice-presidente J.D. Vance e pela segunda-dama Usha Vance. Pouco mais cedo, Trump concedeu perdão presidencial para cerca de 1.500 acusados pelo ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores do republicano tentaram impedir a certificação da vitória de Joe Biden nas eleições de 2020. 5 pessoas morreram na invasão à sede do Congresso americano. Ao conceder o perdão, Trump também determinou que a Procuradoria-Geral atue para arquivar os processos ainda pendentes em relação ao ataque de 4 anos atrás. Em discurso, Donald Trump chamou os presos pelo episódio de reféns e disse que os invasores não fizeram nada de errado. No mesmo palco, momentos antes, o bilionário Elon Musk apareceu efusivo, pulando e abrindo os braços. Indicado para chefiar o novo Departamento de Eficiência Governamental do governo americano, ele disse que há eleições que importam e outras não, e que essa realmente importava. O dono da Tesla agradeceu aos eleitores pela vitória do republicano. Thank you. Durante a fala, chamou a atenção um gesto do mega empresário, que ergueu a mão direita em direção ao público, o que alguns críticos associaram a uma saudação nazista, enquanto usuários de redes sociais disseram ser um gesto criado no Império Romano. Musk e outros donos de Big Techs tiveram lugar de honra na posse no Capitólio. Entre os magnatas da tecnologia estavam Jeff Bezos, da Amazon, Tim Cook, da Apple, Sundar Pichai, do Google e Mark Zuckerberg, da Meta. O bilionário francês Bernard Arnault, presidente do grupo LVMH, que possui marcas de luxo como a Louis Vuitton, e o dono da UFC, Dana White, também estavam presentes. A posse reuniu ainda grandes líderes políticos rivais do republicano, como os democratas Barack Obama, Hillary e Bill Clinton, além do antecessor Joe Biden. Também estiveram na solenidade aliados como a primeira-ministra Giorgia Meloni, da Itália, e o presidente da Argentina, Javier Milei. Com menos destaque, o Brasil foi representado pela embaixadora em Washington, mas esteve entre os temas abordados por Trump já no primeiro dia. Questionado na Casa Branca se falaria com Lula e sobre como será a relação com o Brasil e a América Latina, Trump disse: a relação é excelente. Eles precisam de nós, muito mais do que nós precisamos deles. Não precisamos deles. Eles precisam de nós. Todos precisam de nós. Trump não falou em ações específicas para o Brasil, mas prometeu iniciar uma guerra tarifária e que começará imediatamente a reformular o sistema comercial para proteger os trabalhadores americanos e suas famílias. Trump foi categórico. Em vez de taxar nossos cidadãos para enriquecer outros países, vamos tarifar e taxar países estrangeiros para enriquecer nossos cidadãos. Para o ex-presidente do Banco dos BRICS, Mark Strojo, o protecionismo de Trump pode iniciar um processo de desglobalização. O presidente Trump, pela experiência concreta até que nós tivemos, quando a gente estava no governo, de negociar com ele ou com a equipe dele, ele vê isso um pouco como um jogo de soma zero. Então, ele vai querer ver, por exemplo, o déficit no setor de manufatura do comércio bilateral China e Estados Unidos diminuir. É um déficit hoje comercial para os Estados Unidos. Agora, por exemplo, os Estados Unidos têm superávit comercial com a China no setor agrícola. A última vez que eu olhei deve ser 2022, mas no setor de serviços também, onde jogam papel as consultorias, etc., os Estados Unidos também tinham uma presença importante no mercado chinês. Então, para o comércio de manufaturas, em relação a alguns parceiros,
China, aqui, vamos falar, União Europeia, eventualmente até Canadá e México, vem aí um cobertor de tarifas, tá certo? Agora, o tamanho do ponto de vista da altura tarifária ou da sua extensão vai ser muito o resultado de uma presidência que muita gente está chamando de transacional. Seria uma presidência menos sensível a ideias como o Ocidente, ou às economias de mercado, ou às democracias representativas, e alguém que está mais interessado em fazer com que os Estados Unidos tenham mais vitórias do que derrotas no comércio internacional, no fluxo de investimentos. O presidente norte-americano reiterou na campanha a intenção de aumentar a taxação sobre os produtos vindos da China, mas ontem ele não indicou quando isso deve ocorrer nem qual será o alcance. O republicano, no entanto, disse a repórteres no Salão Oval que estava pensando em impor tarifas de 25% sobre as importações de Canadá e México a partir de 1º de fevereiro.